Olá, o Sabatina Roma News está de volta e o nosso convidado é o candidato Vavá Martins, do Republicanos. Como você já sabe, você acompanha essa entrevista pelo portal Roma News, pelo nosso canal no YouTube, pelo canal 523 da Roma Cabo e pela rádio FM O Dia. Candidato, muito obrigada pela sua presença. Ana e minha amiga Ivana e todos os telespectadores, todos que nos assistem pelos diversos portais, só tenho a agradecer. Já que temos a falta do debate, nós temos oportunidade numa entrevista como esta de expor os nossos projetos, as nossas ideias para tornar uma Belém mais agradável, uma cidade melhor para todos, e esse é o cuidado nesse debate que nós queremos passar para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Aqui comigo para conduzir a entrevista, mais uma vez a jornalista Ivana Carneiro. Muito obrigada, Ivana. Obrigada a você, Ana. Obrigada, candidato. Obrigada a todos. Vamos começar a entrevista sorteando o primeiro tema. Como você já sabe, a entrevista é conduzida por temas, então a gente vai sortear o primeiro tema para iniciar a primeira rodada de perguntas. E a gente começa falando sobre saneamento e urbanização. Duas questões fundamentais para a cidade de Belém. Pode começar, Ivana. Candidato, como o senhor quer colocar em prática o programa Cidades Sustentáveis, na qual Belém é signatária desde 2016, e também o programa Troca do Bem? Perfeito, Ivana. Esse programa foi pensado e elaborado em cima da deficiência que a nossa Belém vive hoje. Hoje nós vivemos o apocalipse. É lixo por toda parte, é lixo por toda esquina. São mais de 600 pontos de descarte incorreto. Eu estava no bairro do Guamá e eu fui falar para a pessoa assim: qual é o lugar adequado? Ela falou: não tem. Então, se não tem um lugar adequado, qualquer lugar é o lugar para se colocar o lixo quando a pessoa não tem um lugar correto para descartar. E também, Ivana e Ana, é mudar a concepção do que é lixo. A gente precisa passar a entender isso, que não é uma realidade distante de nenhum de nós. A gente vai no mercado fazer as compras, a gente compra na prateleira do supermercado que não vende lixo, lá tem a garrafa PET do refrigerante, da água, tem a latinha de refrigerante, de cerveja, embalagem plástico, arroz, feijão e alumínio e tudo mais. Quando a gente leva para nossa casa, colocamos no nosso armário, depois na nossa geladeira e depois na nossa mesa. A gente não leva lixo para a mesa. Então é uma coisa que a gente tem que mudar essa mentalidade do que é lixo. Pois bem, para resolver o problema desse apocalipse, existem 3 alternativas. A primeira é a macro, que é implantar em Belém, quando a gente fala de lixo e lixão, aterro sanitário, que aterro sanitário não é. Lá em Marituba nós não temos, né, o plano de resíduo sólido, o lixão. Nós temos um lixão a céu aberto que adoece pessoas. A terceira maior causa de internações nos nossos hospitais hoje são doenças provenientes da infecção, doenças respiratórias, parasitárias, advinda do esgoto e também do lixo. Mas para resolver isso, como que nós vamos resolver isso? Fazendo um consórcio integrado entre as 3 cidades. Não é um problema único, exclusivamente de Belém. É um problema Belém, Ananindeua e Marituba. A gente tem esse problema do aterro sanitário, desse lixão judicializado que vai até fevereiro. A verdade é que vai acabar continuando se não fizer nada. Vai colocar mais e mais lixo, a cidade não vai ficar do jeito que está, mas não é essa a solução. Qual é a solução que nós vamos dar? Um consórcio integrado e obrigar a empresa Guamá Resíduo Sólido, que hoje recebe R$ 120 por tonelada enterrada, que na minha concepção e na minha avaliação é o maior desperdício a gente pagar para enterrar dinheiro. Porque no lixo a gente pode pegar 1 tonelada, 120 para enterrar, mas se for desviada para as cooperativas, se for desviada para a coleta seletiva, 1 tonelada gera em torno de R$ 1.350. Ou seja, eu estou pagando 120 para enterrar, quando eu poderia gerar R$ 1.350. Então, resolvendo macro, porque ninguém quer lixo na porta de casa, ninguém quer lixo na praça, ninguém quer lixo na esquina, a coleta seletiva vai acontecer porta a porta. Isso nós iremos fazer. Mas também implantar programas que beneficiem o povo, que as pessoas possam, através do lixo, gerar uma alimentação também.
é de ordem da prefeitura, todo prefeito em toda a cidade, ele tem que comprar 30% da agricultura familiar, da produção da agricultura familiar, gerando no campo emprego e renda. Nós vamos fazer isso. Eu vou comprar da agricultura familiar legumes, frutas, verduras orgânicas de qualidade. O que nós vamos fazer? Em Curitiba, Ivana e Ana, há 30 anos atrás, o prefeito Jaime Lerner implantou um programa Lixo que Não é Lixo. Ele teve uma super safra de repolho e de batata e não tinha o que fazer. Então ele colocou no caminhão, levou para uma comunidade chamada Campo Comprido, lá em Curitiba, e trocou 1 quilo de resíduo sólido, material reciclável, por 1 quilo de legumes, frutas e verduras. Hoje não é mais assim. Hoje é cada 4 quilos ele troca por 1 quilo de legumes, frutas e verduras. Não ele, porque estou falando de 30 anos atrás, tá certo? Mas eu quero dizer que essa ideia venceu o tempo, venceu a cor partidária, venceu a direita, centro, esquerda, venceu tudo. E continua dando certo até hoje. E aqui em Belém vai dar certo, porque a gente vê mães passando fome, a gente vê crianças desnutridas, e a gente pode implantar esse programa na comunidade, trocar o resíduo sólido, a pessoa não vai jogar lá fora, muitos ainda vão. E convenhamos, Ana e Ivana, se os pais, e eu falo isso não com alegria, mas se os pais não ensinaram os filhos, eu vou trabalhar como prefeito de Belém a conscientização nas escolas, usar o recurso que a prefeitura despende para comunicação, para conscientizar a nossa população que o lixo não é lixo, que o lixo pode virar creche, o lixo pode virar escola, o lixo pode virar UPA, o lixo pode virar asfalto, não é enterrando a solução. E nós vamos trabalhar muito isso com o que despende a prefeitura para a comunicação. Mas você me perguntou, além do lixo, também sobre urbanismo, certo? Não é isso? Então, a minha formação é gestor público, estou me pós-graduando em gestor ambiental, ok? Minha pós-graduação é sustentabilidade e gestão ambiental. Nós queremos deixar Belém como realmente a metrópole da Amazônia. Hoje a gente perdeu esse título para Manaus. Manaus hoje é a metrópole, é a capital da Amazônia. Belém hoje que nós vivemos no meio da floresta, uma cidade implantada no meio da floresta, mas não tem mais arborização. A gente não tem mais arborização e também não usa o crédito de carbono que poderíamos arrecadar milhões e milhões e milhões, porque empresas em volta do mundo têm que fazer a compensação de crédito de carbono e nós podemos faturar ou arrecadar milhões através da compensação de crédito de carbono. E são essas ideias novas que as pessoas vão aderir. O Troca do Bem vai beneficiar o povo, que vai ter o alimento, vai deixar a cidade bonita, não tem por que jogar o lixo na rua, o que jogar nós vamos coletar, e as pessoas terão um alimento para dar para os filhos, uma batata, uma cebola, um chuchu, um pepino, enfim, é legal. Isso é uma coisa bacana que nós queremos implantar. Antes da gente mudar de tema, também dentro dessa questão do saneamento, você fala de tributação verde, que envolve o IPTU. Esse desconto, ele seria para empresas, para residências, e como que funcionaria isso? Exatamente. O que é o IPTU verde? É para os grandes geradores de resíduos sólidos. É o caso de shoppings, restaurantes, hotéis e condomínios, que são os grandes geradores. Quem aderir à coleta seletiva, aí entra o que eu falei, como prefeito, se eu usar a inteligência, eu não vou pagar R$120 para enterrar o lixo. Jamais eu vou fazer isso. Eu vou fazer essa coleta, vamos levar para uma das cooperativas que precisam ser organizadas em Belém. Temos 17 cooperativas, em torno de 3.200 catadores que sobrevivem disso. Hoje se recolhe tudo e leva para o lixão para enterrar. Mas, Ivana, se você pegar um caminhão só de garrafa PET, você não pode enterrar. É proibido. Lá no lixão não te deixam enterrar, porque lá eles reconhecem que isso aqui gera renda e dinheiro. Vira lixo quando você coloca na sacola, na cesta, e joga o lixo do banheiro, e joga o resíduo orgânico, e mistura tudo, aí vai para o lixão e vai enterrar. Então, o IPTU verde vai beneficiar, dando um desconto no IPTU para quem aplicar a coleta seletiva.
Um desconto que será no que paga de IPTU. Suponhamos, paga R$1.000, vai pagar 900. No entanto, o que eu vou arrecadar com todo esse material, eu vou compensar minha perca no IPTU e vou fazer com que Belém seja de fato uma cidade bonita que recebe bem os visitantes, os turistas. Você pega um táxi, e a gente conversa muito com um taxista aqui no aeroporto, o taxista me falou assim para mim um dia desses, o Júnior Ceroto, falou para mim assim, Vavá, o turista chega aqui e fala, nossa, que cidade suja. E a minha missão é acabar com esse apocalipse. Por isso esses programas no meu plano de governo. Você tem falado muito dessa questão do lixo, mas além do lixo doméstico em si, existe um grande problema em Belém que é a questão do entulho. Até existe um serviço municipal de coleta de entulho, mas ao que me parece é muito difícil você conseguir acionar esse serviço, e a gente percebe em Belém muito mais do que o lixo doméstico, que a pessoa vai e coloca a sacolinha lá no seu lixeirinho ou na porta lá na calçada para o carro do lixo passar e levar, o caminhão, a questão do entulho, que é aquele fogão velho, o colchão, o sofá que a pessoa trocou e não tem o que fazer com aquele, e acaba na figura do carroceiro levando e deixando em pontos da cidade. Então existem muitos pontos de entulho em Belém. O que você pretende fazer para acabar com essa questão dos entulhos? E também construção civil, que é um dos grandes geradores de resíduos e de entulhos. Nós vamos implantar em Belém 8 campos de compostagem. Isso é fato, eu estou falando de algo que eu já faço minimamente na minha casa, mas Belém tem 8 distritos. Hoje o carroceiro, quem pega o entulho, o sofá, a mesa e tal, não tem onde jogar, ele joga na estrada, joga no campo, joga na esquina, e nós temos espaços do município que vamos gerar ali, vamos fazer ali 8 campos de compostagem. A partir do momento que tem um lugar adequado, o carroceiro que colocar no lugar errado, ele pode ser multado, que vai ser uma multa moral, como em alguns lugares é implantado, inclusive em Chapecó, multa moral. Essa pessoa vai tomar uma multa moral, porque agora tem 8 campos de compostagens nos distritos de Belém, não tem mais por que jogar na rua. Então aí tem que ter a multa moral. Então eu vou fazer 8 campos de compostagem para compostar o orgânico. Hoje, na feira do Terra Firme, a gente coletou com os feirantes quase 100 quilos de resto de legumes, frutas e verduras, e nós explicamos para eles que aquilo ali não é lixo. Aquilo ali também gera o adubo orgânico. E nós mostramos, demonstramos, e muitos vão aderir a essa ideia do meu projeto Quem Ama Cuida. A gente tem um outro problema também, Ana, que é a podagem, a poda das árvores na nossa Belém. E essa poda das árvores, junto com todo o entulho da construção civil, entulho doméstico, vão ser levados para criar compensado e MDF nesses campos de compostagem. São situações assim que a gente tem como resolver. Basta o prefeito de Belém ter boa vontade para colocar em prática. Ok, vamos passar ao próximo tema. Vamos falar sobre economia e emprego. Pode começar, tá? Candidato, como seria esse diálogo que o senhor propõe com empresas e instituições como Sebrae, Senac, Senai, para a qualificação da mão de obra para a geração de emprego em Belém? Através de cursos técnicos profissionalizantes que o Senai e o SESI já despende de tudo isso. Eu tenho um bom relacionamento com o diretor do Sebrae, tanto em Brasília, como também aqui em Belém, na nossa capital, de todos os paraenses. A geração de emprego e renda, eu vou atuar em 3 frentes. 3 frentes. Primeiro, incentivar o turismo. A gente tem 2 orlas aqui magníficas, a de Mosqueiro e a de Outeiro. Porém, a cara do abandono. Hoje a gente vê a orla de Mosqueiro abandonada. A gente vê Iquaraci com aquela orla linda, bonita, que navios poderiam ancorar. O turista, é comprovado, quando ele desce, ele não gasta menos do que $200. Os navios de turistas passam direto. Então, para incentivar o emprego através do turismo gastronômico, nós temos a melhor culinária do país. Acho que do mundo, né? Do mundo. Não tem igual o nosso filhote, o nosso tambaqui, o nosso açaí, o nosso chocolate do Cumbu, maior produtor de cacau. E o que me entristece é que o Ceará, Fortaleza, é o maior exportador de açaí do mundo.
Quem produz esse açaí é a gente. Quem produz o açaí é aqui, é o nosso Pará, é aqui em Belém. A Feira do Açaí chega barcos e barcos e barcos de açaí, vai tudo para Fortaleza. Aí Fortaleza beneficia e exporta, gera emprego, gera renda e o povo de Belém fica chupando o dedo. O povo de Belém fica com uma mão na frente e outra mão atrás. Eu vou verticalizar a produção do cacau, eu vou verticalizar a produção do açaí, ok? Do cupuaçu, aqui em Belém. Vamos incentivar empresas para isso. Vamos incentivar o empresário local para isso, pequenas empresas para isso, abrir linha de créditos para isso, para que possa gerar emprego e renda. E o turismo religioso. Uma fake news, eu até aproveito esse espaço para esclarecer uma fake news, que embora seja eu missionário, jamais eu irei acabar com o Círio de Nazaré. Jamais. Isso é a maior besteira que andam falando por aí. O nosso Círio de Nazaré, hoje a prefeitura despende de R$500 mil para ajudar um Círio. E o Círio, desde o aeroporto, gera e aquece, fomenta a economia com o táxi, com o Uber, com o hotel, com os bares, com os restaurantes, com as lojas, enfim. O Círio de Nazaré é algo cultural, é algo que gera emprego e renda para muita gente. Só que hoje nós não temos estrutura para o Círio. Como que os ônibus vão parar em plena Avenida Nazaré? Não tem espaço. A nossa basílica, embora ela seja pequena, há projetos, eu conversei com o diretor do Círio na Basílica de Nazaré, estive com ele para um outro projeto que lá na frente, quando chegar na educação, sendo sorteado esse tema, eu irei falar, né, sobre isso, sobre um espaço que eles querem para aumentar a própria Basílica, para estruturar o Círio. E eu vou trabalhar nisso. Eu vou gerar muito emprego com o turismo religioso. Nós temos aqui a maior procissão católica do mundo. E é o que traz divisas e é o que pode gerar emprego e renda também. Ainda falando dessa questão de geração de emprego, a gente sabe que o mundo atravessa uma pandemia e essa pandemia deixou muitas famílias, muitas pessoas desempregadas. E uma das soluções que muitos encontraram foi empreender. Então, às vezes, a pessoa é demitida, ela tem ali uma multa rescisória, tem um seguro-desemprego, tem um fundo de garantia, ela resolve empreender, criar um negócio. Nem todos, no entanto, têm essa reserva. E aí, eu queria que o senhor explicasse, dentro do seu programa de governo, como é que o senhor vai olhar para essa parcela da população que precisa empreender e precisa de um capital para empreender? Quer dizer, como é que o senhor pretende fomentar esse empreendedorismo, disponibilizar uma renda para as pessoas que queiram montar o seu próprio negócio, o microempreendedor, né? Como é que o senhor vai tratar? A gente tem no nosso plano de governo, que é a Secretaria de Ciências, Tecnologia e Inovação Tecnológica. Startups, hoje, é o que está em voga, é o que está na moda, que serão mais de 85 milhões de empregos gerados em 2020. E Belém não pode ficar fora disso. A gente tem que incentivar isso e eu, como prefeito de Belém, eu vou incentivar o jovem aprendiz, né, que tem uma cabeça inteligente para isso e acredito e vou fazer, dar uma linha de crédito, microcrédito, para que possa investir e assim o cidadão vai gerar recursos e será um pagador de imposto também. Todo mundo ganha, o município ganha, quem recebe a ajuda de custo, né, essa linha de crédito para investir também ganha e o município ganha. Então, a Secretaria de Ciências e Inovação Tecnológica é o que nós vamos criar. Vamos passar para o próximo tema? Vamos falar da questão da diversidade. Queres perguntar? Não. Posso perguntar? Dentro que está, inclusive, relacionado com o que a gente acabou de falar, que é a questão do emprego, dentro do seu programa você fala no incentivo para criação de emprego para pessoas trans. E aí eu queria saber como é que vai se dar isso, né? Como incentivar, a gente sabe que existe muito preconceito, muita falta de conhecimento, então como incentivar que se dê emprego para pessoas trans? Como é que o senhor pretende trabalhar isso? É muito triste quando você conversa com uma pessoa e ela é vítima de qualquer tipo de preconceito. E esse preconceito com o ser humano, independente da crença, da raça, da filosofia,
do credo religioso, da orientação sexual que tenha, eu acredito que a capacidade, a inteligência, a qualificação, a habilidade tem que estar acima de que se é homem, se é mulher, se é trans, se é o que for. Então nós vamos trabalhar, e isso eu tive o maior cuidado de colocar no meu plano de governo, para fazer com que cursos técnicos profissionalizantes, juntamente já com empresas preparadas para contratar essas pessoas. Nós temos, eu não vou citar nomes aqui, mas a gente tem aqui em Belém empresas que já contratam as pessoas trans para trabalhar. É um tema delicado de se tratar, mas a gente tem que trabalhar com carinho. A gente não pode permitir que em pleno século XXI a gente tenha qualquer tipo de preconceito. E eu conheço, eu trabalho, eu como missionário, eu trabalho perto das pessoas, Ivana. Eu vejo a carência. Isso não surgiu da minha cabeça, isso veio de pedido. Vavá, você como deputado trabalha por isso e eu tenho trabalhado. E como prefeito eu vou poder fazer muito mais para dar dignidade. É isso que a pessoa quer, ser reconhecida pela sua capacidade e não pela sua orientação sexual. Isso não é justo, não é digno. E com todo amor e carinho nós vamos oferecer cursos profissionalizantes e intermediar juntamente as empresas para que sejam contratadas e possam trabalhar para trazer conforto e dignidade para a sua família. O senhor acredita que isso precisa ser feito por meio de uma lei que estabeleça uma cota, um percentual, como já acontece em alguns casos, como é o caso das pessoas com deficiência, ou é através do diálogo? Como é que o senhor... Ana e Ivana, através do diálogo, através de lei, das duas coisas, se for o caso. O que não pode é continuar do jeito que está. A gente tem que trabalhar para poder mudar essa mentalidade das pessoas e poder beneficiá-las de uma forma. Se for através de lei, eu vou sempre para o lado do diálogo. A gente pode sentar na mesa com a junta comercial, ok, de Belém, conversar, expor a situação e, se não for assim, vai ser por força de lei, mas que tem que ser dado dignidade e crédito e merecimento a quem é competente, isso a gente tem que dar. Ok, vamos ao próximo tema. Vamos falar sobre transporte. Pode começar, Ivana. Adoro esse tema. 2. Candidato, como o senhor pretende melhorar o sistema de transporte público, como o ônibus, que a gente sabe que as frotas são super antigas e sem ar-condicionado, e quais as alternativas para os outros tipos de transporte, como o fluvial? Bora lá então, vamos começar. Transporte público, acabar com essa máfia dos ônibus. É uma máfia. A gente tem em Belém, amigos, que estão nos assistindo, nos ouvindo. É uma máfia muito grande que domina o transporte público. E para acabar com essa máfia, você, eleitor, que está em casa agora nos assistindo, né, veja qual é o vereador que você vai votar. No dia 1º de janeiro, nós temos uma frota de 1.800 ônibus velhos, sucateados, que estão pegando fogo e ninguém faz nada, colocando a vida de muito trabalhador, muita dona de casa em risco, incendiando do nada e ninguém fiscaliza, ninguém fala nada, ninguém faz nada, a gente só dá notícia, mais um ônibus que incendeia, mais um ônibus que pega fogo, mas não tem uma fiscalização dura, rígida em cima. Você, eleitor, preste atenção no vereador que você vai votar, pergunte para ele, você vai votar a favor do projeto do Vavá de colocar ar-condicionado em 30% da frota, que é em torno de 540 ônibus? Porque se essa empresa não quiser se adequar, cobrando o mesmo valor da passagem, que hoje é de R$ 3,60, que já é caro, já é muito caro, se essa empresa não quiser se adequar, outras empresas virão, por força de lei. Num contrato, numa licitação, existe direitos, deveres e obrigações. Essas empresas pegam ônibus de terceira qualidade, que vem de São Paulo, que vem do Rio de Janeiro, chega aqui, passa uma lata de tinta nesses ônibus, colocam nas ruas e dizem que são ônibus novos. Ônibus novos, coisa nenhuma. É uma lata de sardinha. Eu já peguei muito ônibus na minha vida. Eu sou filho de picolezeiro. Eu, dos meus 12 aos meus 16 anos, eu trabalhava com meu pai, vendendo picolé para sustentar minha família. Dos 16 aos 18 anos, eu fui papa sereno, trabalhando na madrugada, tendo que pegar ônibus.
pelo menos na minha cidade, onde eu nasci é muito frio, é lá no interior do Rio Grande do Sul. No entanto, aqui em Belém é uma lata de sardinha, gente, ninguém aguenta. Então veja qual é o vereador que você vai votar. Antes de votar, pergunta para esse vereador, você é contra ou é a favor ônibus com ar-condicionado? Porque agora tem candidato a prefeito que foi vereador que votou contra o ar-condicionado. E agora está prometendo que vai climatizar os ônibus, que vai ficar uma beleza. Tudo conversa fiada em horário eleitoral. Porque a realidade é olhar para trás, é olhar para o passado. Força de lei, Ivana, eu vou mandar para a Câmara de Vereadores. Agora, se você, eleitor, votar errado, se você votar nos mesmos vereadores que reprovaram o projeto, aí você é que está pedindo para continuar sofrendo. Me desculpa a sinceridade, mas aí é o povo ficar brincando com uma coisa tão séria que é o transporte público. Esse BRT, por exemplo. O BRT, quando eu chegar na prefeitura, já é um recado que eu estou mandando aqui, eu vou abrir a caixa preta do BRT. Porque eu desafio hoje qualquer jornalista, qualquer advogado, por mais que tenha entrado aqui, ali, acolá, descobrir o que aconteceu com o BRT. 8 anos dessa gestão dizendo que vai acabar com esse BRT, que vai finalizar as obras do BRT. O jovem lá de Outeiro não consegue emprego aqui, no nosso centro da cidade. Porque quando ele vai entregar o currículo, o empregador olha e fala assim, pô, dá uma desculpa. Não, infelizmente a gente não está precisando de mais ninguém. Na verdade está, mas é porque ele mora lá em Quaraci, é porque ele mora lá em Outeiro. Isso é brincar com as pessoas. Transporte público tem que ser de qualidade. Agora, com relação às embarcações, sabe o que deu errado aqui em Belém? Foi a máfia do transporte público terrestre que impediu o fluvial de continuar de Mosqueiro até o Ver o Peso. Por quê? Porque seriam 2 passagens. A gente tem que, por força de lei, via Câmara de Vereadores, e é o povo que vai decidir isso, os vereadores que vocês vão votar, passagem única, bilhete único, passagem integrada. Por que em Belém não acontece isso, gente? Vários estados são assim. Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Aí vão dizer assim, porque o Vavá não é daqui, o Vavá veio de fora. Agora quer... Gente, quem é daqui não fez até hoje. O camarada é daqui, vive aqui, mora aqui, sabe o que funciona. Porque esses políticos daqui, senhoras e senhores, viajam o Brasil e o mundo. Viajam o Brasil e o mundo e voltam para Belém cheio de ladainha, de conversa fiada. E não fazem acontecer. E eu preciso dessa oportunidade para fazer acontecer. Medo eu não tenho. Medo eu não tenho. Medo é uma coisa que eu desconheço. Eu ralei na vida para chegar até aqui. Então eu não tenho medo de nada. Nós vamos trabalhar para o bilhete único integrado. Acho que é isso. Ainda dentro da questão de transporte, o senhor começou a falar sobre a questão do BRT. Como o senhor mesmo disse, o BRT é uma obra que já dura 8 anos. Na verdade, eu acredito até que é mais de 8 anos, porque começou com o ex-prefeito Dulciomar. Já houve mudança de projeto, ele começou de uma forma, mudou, não foi concluído e alguns candidatos, inclusive, já defenderam aqui mesmo, nesse espaço do Sabatina, que hoje o BRT não seria uma solução mais para o transporte de Belém. Ele já, mesmo se concluída essa obra, ela já não atenderia às necessidades que temos hoje na cidade. Eu queria saber qual é a sua posição em relação ao projeto e se o senhor pretende concluir ou o que o senhor pretende fazer, porque quem quer que seja prefeito de Belém vai herdar essa obra que corta a cidade de São Brás até Quaraci. Pretendo não. Eu vou finalizar essa obra do BRT. E eu digo mais, Ana, tem que finalizar para depois aumentar. Hoje não é suficiente porque já se fala em aumentar o BRT. Se fala em aumentar sem antes terminar. Primeiro eu vou encerrar essa obra do BRT, abrindo a caixa preta, porque eu não quero problema no meu governo. Vou comunicar todos os órgãos de justiça, vou abrir a caixa preta, vou mostrar o que está acontecendo e nós vamos finalizar o BRT para depois continuar. Porque fato é, não adianta só sair de Quaraci e vir até São Brás. Ele tem que aumentar mesmo. São os alimentadores e os ônibus distribuidores. Não precisa vir para o centro de Belém esse tanto de ônibus que vem. É um monte de ônibus que vem até aqui, coisa que não precisava. No terminal de São Brás poderia ser um lugar onde as pessoas desceriam ali e pegariam outro ônibus e esses voltariam dali para os bairros. Então, primeiro tem que acabar, para depois pensar em expandir. Ok, vamos passar ao próximo tema.
Dois aqui, deixa um. É só um, vamos falar de saúde. Candidato, nos fale sobre as suas estratégias para a saúde pública de Belém, como o seu projeto Saúde na Palma da Mão, Saúde na Palma da Mão, e o fortalecimento das UPAs. Vamos lá. A gente, primeiro, quando fala de saúde, a gente tem que falar da Covid. É muito triste o que aconteceu em todo o mundo e principalmente a corrupção. A corrupção mata mais do que o câncer, a corrupção mata mais do que qualquer problema de saúde. A corrupção que tirou muitos e muitos milhões. Você não vê político roubar 10 mil. Não estou generalizando. Estou no mandato, meu primeiro mandato como deputado federal, o segundo mais bem votado de Belém, o terceiro do estado. Eu estou dizendo que muitos esperavam que com a crise criada pelo Covid, o bandido iria para o comércio, para as lojas, para os mercados, para assaltar. Quem roubou foi os políticos. Os políticos que roubaram milhões e milhões e milhões da Covid, do dinheiro do governo federal que veio para os estados e municípios. Então, eu não posso falar de saúde sem antes falar disso, que esses milhões nós poderíamos aumentar o número de UBS, nós temos 29 em Belém, poderíamos aumentar o número de UBS. Esses corruptos vão pagar, se não aqui em outro lugar, mas vão pagar, porque está matando pessoas, tirando vidas humanas. Eu vou, no meu programa de governo, Saúde na Palma da Mão, Ivana, é a última coisa. A primeira coisa é o seguinte, aumentar o efetivo de saúde, o número de médicos, enfermeiros, atendentes, para que possa comportar e suportar a demanda. Hoje tem milhares de pessoas na fila de cirurgia do rins, de vesícula, de cataratas. Eu vou fazer aqui em Belém um mutirão de cirurgias para zerar de fato com o sofrimento, com a dor, com a agonia, com a aflição das pessoas. Acabando isso, nós também já vamos trabalhar para outra parte, que é aumentar o efetivo de médicos e ver se o médico de fato está cumprindo. Outro dia eu fui num programa, acabou o programa, uma pessoa falou, Vavá, não fala assim porque tu vai perder o voto do médico. O médico tem que trabalhar. O médico que tem a consideração, que fez o voto dele de medicina, de socorrer, de atender a pessoa, ele tem que trabalhar. E eu sei que o médico quer trabalhar, mas ele quer ter condições para trabalhar. Então a gente vai aumentar o efetivo médico. Enfermeiros, atendentes, dar estrutura para cada UPA, que a gente não tem essa estrutura de exames laboratoriais aqui na nossa Belém. Depois de dar toda essa estrutura, eu tenho também no meu plano de governo o Saúde Móvel, que vai fazer exames preventivos. As pessoas, às vezes, por não verificar a pressão, acabam morrendo, que poderia ser evitado. Então, Saúde Móvel são 5 carretas que vão nos 8 distritos de Belém, nos 72 bairros de Belém, fazer essa saúde preventiva. Dinheiro tem. Não vem me dizer que não tem dinheiro porque foram roubados milhões e milhões e milhões e milhões. Então dinheiro tem para fazer isso, só não faz quem não quer. E a última coisa, para acabar com as filas. Acabar com as filas na porta da UPA é a gente colocar a marcação de consulta na palma da mão. A gente tem aí startups, aplicativos que podem nos ajudar nisso. Como é que a gente vai sair de casa para marcar uma consulta se eu posso entrar no celular e marcar uma consulta? Aí a vovó não tem celular, a vovó vai pedir para o neto, ou vai pedir para o vizinho. Agora ficar das 3 da manhã até 7 horas da manhã, na fila de uma UPA, de uma UBS, de um pronto-socorro, para 15 consultas, 20 consultas. No dia, às vezes, o médico não vem e acumula, aí na outra vez dá só 10 fichas. Isso não é justo. A pessoa volta para casa triste, agoniada, frustrada. Nós vamos marcar consulta pelo aplicativo Saúde na Palma da Mão. Hoje alguns já estão falando, e eu até peço para o prefeito, se eu não ganhar, eu vou ganhar. Mas se eu não ganhar, que outro prefeito pegue a ideia, gente, e pratique isso, porque vai facilitar a vida das pessoas marcar consulta sem sair de casa. É um conjunto de ações que nós vamos fazer para melhorar e cuidar da saúde da nossa gente.
Tá. Ainda dentro de saúde, nós estamos saindo agora do Outubro Rosa e duas questões, o câncer de mama e o câncer de colo de útero, que mais acometem as mulheres, então tem dois grandes desafios para Belém. Belém faz muito pouca mamografia, o número é baixíssimo e a gente sabe, é tema de várias reportagens, da dificuldade que é hoje para que as mulheres tenham acesso a esse exame. E também muito baixa ainda é a questão da vacina, que previne o câncer do colo de útero. Então, são dois desafios aí na área da saúde que atingem diretamente a questão da saúde das mulheres. E eu queria saber como é que o senhor vai lidar com esses dois problemas e pretende melhorar tanto a questão da vacina e quanto a questão das mamografias. Conscientização e prevenção. Belém perdeu, por falta de gestão e de alimentar o sistema, 386.254.000 reais em 8 anos por não alimentar o sistema. Verba essa proveniente do governo federal, do qual eu faço parte como base do governo Bolsonaro hoje. Quero dizer que Belém aqui, esse ano, para a saúde, perdeu mais de 2 milhões. Recurso este que poderia ser investido justamente nisso que você está falando, Ana. Na prevenção. Essas carretas que eu estou falando, saúde móvel, a gente vai orientar, vai prevenir, vai conscientizar e vai investir para que esse problema venha a ter essa solução que eu estou dizendo aqui. Tá. Ainda dentro da questão da saúde pública, no seu programa você inclui aqui na questão da saúde pública, e a gente tem visto eu tenho visto, tenho observado pelo menos, que tem sido um tema recorrente em várias campanhas, a questão do abandono de animais. E aí você fala no programa Laila, né? Eu queria que o senhor explicasse como é que vai funcionar esse programa, que solução o senhor pretende dar aí para essa questão que há muito tempo se arrasta, mas que parece que agora tem merecido uma atenção da maioria dos candidatos. O programa Laila é curioso. Laila é meu cachorrinho, é a minha cachorrinha lindinha. Eu sou, em Brasília, faço parte da Comissão do Meio Ambiente com alguns projetos em defesa dos animais, ok? Um deles é fogos sem estampido, porque aí já não é só os animais, é os idosos, é as crianças com autismo. Então eu sou coautor da lei que proíbe fogos com estampido. O projeto Laila, a gente vai criar o centro de zoonoses, a fortalecer os abrigos, que a gente tem vários abrigos aqui em Belém, que cuidam dos animais, né, que guardam os animais. Tem lá em Outeiro, tem um abrigo da uma colega que a gente tem, a Raquel, do Alfamily, que tem mais de 600 cachorros lá dentro. E o município não dá suporte para ela, ela tem que se virar sozinha, certo? E hoje é um problema de saúde pública também. Então eu vou criar o centro de zoonoses e nós vamos fazer a castração química, para que não haja mais reprodução de animais nas ruas. Gente, o prefeito tem que cuidar também dos animais. Tá certo, vamos para o próximo tema. Vamos falar aqui. Vamos falar aqui de mobilidade. Tá? Pode começar, Ivan. Como seria esse projeto para a pavimentação de ruas e calçadas em Belém, proporcionando maior acessibilidade à população? Porque, na realidade, a gente não tem calçadas contínuas, as construções elas são irregulares. De que forma você pretende ajudar nessa mobilidade? A gente tem hoje Belém, eu fico triste de falar isso, eu não estou aqui para depreciar a cidade, de maneira nenhuma. Mas nós temos as piores calçadas do Brasil. E isso é dados, isso é estatística, isso é notícia. As piores calçadas do Brasil a gente tem aqui. Parceria. Parceria com um comerciante que vai cuidar da própria calçada. A gente precisa fazer isso, porque é acessibilidade. Cadeirante, eu tenho no meu partido candidato que é cadeirante e que reclama muito sobre, não só ele, mas os segmentos reclamam, né, os segmentos de pessoas com mobilidade reduzida, das calçadas que a gente tem em Belém. E a gente vai fazer parcerias com o comércio para cuidar da própria calçada, para fazer com que o turista, o cliente, o comprador tenha acesso com dignidade, certo?
A mobilidade urbana, por exemplo, o que nós vamos... É mobilidade urbana o tema, né? Mobilidade urbana. Hoje, o temporizador dos sinais não seguem o fluxo, uma onda verde que deveria seguir. É tudo desregulado. Tavares Bastos com Almirante Barroso, quem passa por lá sabe. O camarada fica 5 minutos para abrir um sinal. E quando aquele sinal, um outro lugar, na Duque de Caxias, por exemplo, o sinal abre aqui, não tem a onda, não é porque eu estou usando verde, mas não tem a onda verde do segue o trânsito, segue o fluxo. Não existe. A gente precisa da mobilidade na nossa cidade. A gente tem hoje 130 quilômetros de ciclovias para bicicletas, ciclovias e as vias para ciclistas. 130 quilômetros no total. Só que é só nas principais. João Paulo, Almirante, Duque de Caxias, mas nas transversais não há mobilidade de ciclismo. O ciclista ele ganha com saúde, ele ganha com a economia, certo? O meio ambiente agradece menos poluição na nossa cidade. Eu vou duplicar o número de ciclofaixas. Nós vamos tirar de 130, nós vamos fazer nas transversais também para dar essa mobilidade na cidade. E pegar uma pessoa técnica, porque a realidade é essa, tem que colocar alguém que saiba, que entenda de mobilidade urbana, não uma indicação política partidária de alguém que vai estar lá só para receber o salário e a cidade amarrada. Fila dupla que se forma na cidade. Gente, na Conselheiro, fila dupla. O camarada para ali em fila dupla. Comprou a carteira, meu amigo. Parece que comprou a carteira, que não sabe que é proibido. Eu falo isso aqui, que é a realidade, gente. O cara para em fila dupla e não quer ser chamado a atenção, não quer receber multa. Fila dupla não existe. Então, mobilidade urbana é fazer com que a CEMOB venha multar. O camarada parou na fila dupla, vai pagar multa, o cofre do município vai agradecer. Para aprender que você tem que parar na ordem certa. E por aí vai. Tá. O senhor falou aqui da questão da calçada. Então, só para a gente seguir aqui nessa linha, se a gente anda aqui na Brás ou aqui na Avenida Nazaré, nós temos calçadas em condições ruins, muito ruins, inclusive algumas. Mas a gente está falando de Avenida Nazaré e de Brás de Aguiar, a gente está falando de centro, de área nobre de Belém. Mas se a gente sai um pouquinho daqui, vai para Duque, vai para Augusto Montenegro, vai para Marquês, vai para Pedro Miranda, ou você não tem calçada, como acontece no Augusto Montenegro, ou você tem calçadas totalmente desniveladas, onde cada um foi fazendo sua calçada. Então, tipo, o pedestre andar numa calçada na Marquês ou na Duque, ou mesmo na Pedro Miranda, é um grande desafio. Então, eu penso que essa questão da calçada é quase uma operação de guerra. E como é que você pretende convencer a pessoa a mudar, porque você vai ter que quebrar a calçada e refazer a calçada? Isso vai ter algum tipo de contrapartida para que se estimule as pessoas a fazer isso? Ou você acha que vai só na palavra vai conseguir convencer as pessoas a fazer? Não, na palavra não. Mas no IPTU a gente consegue, quando dá uma redução no IPTU, a gente consegue fazer isso. E é isso que a gente tem que trabalhar. A gente tem que fazer isso. Dá uma redução no IPTU para quem investir na sua própria calçada, padronizando. Gramado funcionou. Hoje, vamos conhecer Gramado, eu quero conhecer Gramado. Mas quem investiu em Gramado não foi o prefeito. Mas a mentalidade é outra. Mas então a gente tem que trabalhar a consciência das pessoas. Gramado funcionou, Canela funcionou, em alguns lugares funcionaram. Agora eu não posso aqui estar perto das pessoas e omitir isso. Então a gente tem que dar o incentivo através do IPTU e conscientizar a pessoa, o dono, o proprietário da loja, do comércio, que se ele investir na calçada vai ter um desconto no IPTU, a cidade vai ficar bonita e a própria loja dele vai ficar bonita. Agora, na periferia, por exemplo, né, nos bairros como Batista Campos, Jurunas, ali precisa obras estruturantes do município em alguns bairros. O município tem que cuidar dessas calçadas. Tá. Antes da gente mudar de tema, eu queria que você falasse um pouquinho da questão do ciclista. Belém é uma cidade com muito pouca ciclovia ou ciclofaixa, né? E apesar disso, a gente sabe que uma parcela muito grande da população utiliza a bicicleta como meio de transporte. Isso fala numa rede integrada. Como é que o senhor pretende ampliar primeiro essa malha por ciclista, que é muito, muito ineficiente ainda, para que isso possa criar uma rede e integrar essas ciclovias e ciclofaixas? 53% de Belém usa bicicleta. Isso é dados, é comprovado. A gente tem ciclovias e ciclofaixas, como eu já disse, 130 quilômetros. Eu pretendo nas transversais.
dar essa integração com as principais. Isso é fato. A gente vai duplicar para dar mobilidade à nossa cidade. Tá certo. Eu queria concluir 2 perguntas para ele. Uma é, eu ando de bicicleta com meu marido e é um perigo, porque os motoristas, eu também sou motorista, a maioria não respeita e o ciclista se sente inseguro. Acho que por isso o número é menor, né? Não é porque é quente, até porque a pessoa faz exercício. Era só para complementar isso. Mas a pergunta que eu quero lhe fazer é o seguinte: não deveria, por conta desses problemas das calçadas, dessas construções irregulares, antes de qualquer construção ou reforma, não deveria passar por um projeto rigoroso para que a gente pudesse ter uma organização, um planejamento dessas construções, obras, por exemplo. Tem várias obras que estão sendo feitas que destoam completamente e não respeitam o pedestre. Aqui a gente passa com asfalto por cima do bueiro, aqui em Belém. Secretaria de Obras não funciona. E quem faz esse projeto é o secretário, é a Secretaria de Obras. A gente tem visto aqui tudo ao avesso com essa atual gestão. Então o projeto tem que ser feito pela Secretaria de Obras, dando viabilidade ao processo. Não é só eu chegar aqui e vou dizer, como eu falei, que vou fazer nas transversais, sem antes fazer um estudo de viabilidade. E quem faz isso é a Secretaria de Obras Estruturantes do município, e é o que nós vamos fazer. Viabilizar, ver se é viável e implantar via município. Ok, vamos para o próximo tema. Vamos falar de política, tá? Não se governa sozinho, então a gente sabe, senhor, algumas coisas que o senhor colocou aí, vai depender dos vereadores, né? Vai depender da Câmara de Vereadores em Belém. Em alguns casos, o senhor também vai depender do governador, né, desse diálogo com o governo do estado, com o governo federal. Então, como é que o senhor pretende construir, costurar essas alianças políticas para aprovar os seus projetos e poder colocar em prática essas suas promessas, propostas de campanha? Perfeito. Eu acredito que o radicalismo, o extremismo em tudo é ruim. A política e a democracia é a arte de convencer e ser convencido que está certo ou errado. Diálogo é sentar numa mesa e conversar, saber dar o braço a torcer e saber se impor. Eu tenho o meu relacionamento via meu partido, que é base do governo federal, ok? E isso me credencia a buscar recursos e investimentos no Ministério do Desenvolvimento Regional, no Ministério da Saúde. Eu tenho essa credibilidade junto ao meu partido para buscar esses investimentos, obras estruturantes para a nossa Belém. No que tange o município, a Câmara de Vereadores, no começo eu falei, veja bem qual é o vereador que você vai votar, porque tem vereadores que são patrocinados por setores e segmentos. O vereador se elegeu, mas ele está na mão de um grupo. Campanha, por exemplo, política, campanha patrocinada por empresários e campanha pública. A campanha pública deu condições para candidatos a vereadores hoje que não têm dinheiro. Porque quando a gente fala de política e alguém quer ser candidato a vereador, logo alguém fala, você quer ser vereador? Você não tem dinheiro. Com o financiamento público de campanha, deu condições ao vereador ser candidato e ter o seu santinho, seu material, e também pedir voto e não ficar só na mão de empresários que financiam a campanha do vereador, e o vereador não fica ali para dialogar com o prefeito, ele fica ali para dialogar com quem ali o colocou. Então a Câmara de Vereadores ela tem que ser muito bem aprovada pelo povo. É por isso que nesse momento eu falo, veja se o seu vereador vai votar contra os professores, veja se os vereadores vão votar contra o ar-condicionado nos ônibus, porque é o vereador que aprova. O prefeito tem o poder do veto, ele tem o poder de vetar, ele pode governar por decreto, mas o decreto uma hora cai. Então esse diálogo tem que haver. O governo do estado, meu diálogo com o governo do estado, o meu trato com o governo do estado é de trabalho. O governador, para se reeleger, vai ter que trabalhar. Ele vai ter que mostrar trabalho aqui em Belém, independente se é o Vavá, se é o fulano, se é o Beltrano, se é o ciclano, tem que trabalhar, porque eu vou passar. Eu vou passar, deputado federal, 4 anos, prefeito de Belém, 4, 8 anos, uma hora o meu mandato vai acabar.
Uma hora do governador vai acabar, uma hora do presidente vai acabar. Então eu acho que o preconceito, o radicalismo, o extremismo, por exemplo, se Belém hoje for governado pela esquerda, não tem conversa com o presidente. O investimento não vai chegar em Belém por conta de rusga, de contrito, de confusão política, não chega investimento. Então a gente tem que sentar com todo mundo e entender que todo mundo vai passar, mas a UPA não vai passar, o asfalto não vai passar, o saneamento não vai passar. Tomara que tenha a falar sobre saneamento também, não sei se vai dar tempo, mas as obras estruturantes ficarão. Então o político ele tem que ter habilidade de sentar, de dialogar, de conversar, de tratar de temas pertinentes à nossa cidade e sempre mostrar para o povo quem é que está votando contra, quem é que está votando a favor. Hoje, as redes sociais, todo político sofre pressão. Hoje, todo vereador sofre pressão. Aqui eu já fui pressionado com relação à votação da reforma da Previdência. O povo hoje não tem mais aquela mente fechada. Todo mundo tem um WhatsApp, tem um Facebook, Instagram, que está ali pressionando. E cabe ao povo, que o poder emana do povo. É o povo que vai eleger e tem que saber quem são o prefeito e os vereadores que estão colocando. A fiscalização também aumentou, né? Bom, a gente já falou de saneamento lá no início. Caramba, então... Estamos aqui no último tema. Ainda tem aqui 9 minutos para falar sobre educação. Pode começar, Ivana. Como seria essa modernização, valorização e qualificação do ensino público municipal em Belém que você pretende implantar? Beleza, eu vou te responder essa, Ivana, mas então eu preciso falar do saneamento. Bem rapidinho. O que acontece? Eu votei a favor do novo marco regulatório do saneamento básico. O senhor só tem menos de 9 minutos. Maravilha. Agora. Eu votei a favor do novo marco regulatório do saneamento básico. Tem candidato a prefeito que está aí há 25 anos de mandato, que votou contra o novo marco regulatório do saneamento básico, que abre concessão para empresas poder trabalhar o saneamento básico de Belém. Hoje se fala que saneamento básico é enterrar dinheiro que não ganha voto. E nós vamos foi o que o senhor falou lá no comecinho, então isso. Vamos falar de educação? Vamos lá, educação. Primeiro, não se fala de educação sem antes investir nas escolas, sem antes investir nos professores. Nós vamos trabalhar para que cada sala de aula seja climatizada. Eu apresentei um programa chamado Sentindo na Pele, sentir na pele a vida do guarda de trânsito, a vida do policial, a vida do bombeiro, a vida do funcionário da empresa da construção civil e do professor. Eu passei uma manhã inteira dentro de uma sala de aula. O quadro negro é branco. A classe quebrada. Não tem teto. É um calor insuportável. Como prefeito, para cuidar da educação, cuido da escola. Cuidar do professor, valorizando o professor. Eu estive, Ivana, na Coreia do Sul, em Seul e em Songdo. E só para poder retratar algo que eu quero falar aqui. E eu aprendi lá e eu ouvi de um professor que lá o aluno não pisa na sombra do professor. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente pisa no professor. Isso tem que acabar, o professor tem que ser respeitado, o professor tem que ser considerado. E eu, Vavá Martins, vou valorizar os professores do nosso município, dando a eles condições. Se for um aumento de salário, a gente vai aumentar o salário dos professores, mas eles não podem ficar à mercê dentro de uma sala de aula, às vezes é ameaçado pelo próprio aluno. A gente vai trabalhar com monitoramento nas escolas. O meu vice, o Sargento Gonçalves, 25 anos de policial militar, vai ser o homem da segurança pública. Teremos câmeras de monitoramento na porta das escolas para impedir aliciamento de todo tipo, aliciamento com drogas, de assédio, de abuso sexual. Tudo isso nós vamos impedir. As escolas, no final de semana, vão funcionar como ambiente para a família, fazer os pais amar a escola, aonde um dia estudaram e hoje estudam seus filhos, aproximar os pais dos alunos da escola. Essa valorização, dando aos professores essa dignidade, eu vejo que hoje é essencial, como, por exemplo, eu tenho tempo ainda, creches para as mães. A cada 10 mil habitantes, nós temos que ter uma creche. Belém hoje tem deficiência de creche e de vagas.
tenho dentro do meu plano de governo um programa chamado Mãe Trabalhadora. E esse programa vai ser um convênio, uma parceria com as instituições religiosas. Eu estive na Basílica de Nazaré, conversando com o coordenador do Sírio, expondo a ele essa situação de um futuro convênio, espero resposta, igrejas evangélicas que têm essa estrutura, católicas que têm essa estrutura, o governo municipal vai entrar com um convênio, dando suporte, custeio para monitores, para quem vai fazer a merenda, para fazer com que essa creche venha a funcionar a princípio. Depois a gente constrói a creche, mas para suprir essa demanda emergencial que a gente tem. Tá. Eu não vou fazer pergunta, porque nós só temos 5 minutos, então eu aproveito para agradecer a sua presença, candidato Vavá Martins, e deixo o senhor com as considerações finais nesse tempinho que a gente tem. Agradecer a Ana, agradecer a Ivana, agradecer a todo o público que nos assistiu até agora. Bom, agora eu quero dizer o seguinte, não se faz política nova com políticos velhos, e eu não me refiro à idade de ninguém, eu me refiro às velhas práticas, as velhas maneiras. Antes de você votar em alguém, veja quem é o pai, veja quem é a mãe, veja quem é o tio, quem é o primo, veja o histórico. Todo político tem um passado, todo político tem uma ficha, todo político tem uma história. E eu me orgulho em dizer que sou ficha limpa, não respondo a um processo político. Eu posso sim, dos 16 anos para trás, ter usado maconha. Eu usei até me transformar como cidadão. Agora veja onde trabalhou aquele político, veja de onde ele tira o pão nosso de cada dia, veja o que ele já fez ou deixou de fazer antes de ir lá decidir. O eleitor quer mudança, mas na hora de votar, vai na urna e vota na continuidade, vota nos mesmos, vota nas oligarquias. Como que a gente vai querer mudança se a gente vota sempre nos mesmos? Não, amigo e amiga eleitor, não é o político que vira ladrão, não é o político que vira ladrão, é o meu voto, é o seu voto que vai fazer o ladrão virar político. Infelizmente, a pessoa vota em um ficha suja e não quer ser roubado, vota em um ficha suja e não quer sofrer depois. Quem compra voto é bandido. O ladrão ele pode roubar meu tênis, roubar meu celular, roubar minha roupa, mas o político ladrão, ele vai roubar a sua saúde, vai roubar a sua educação. Nos últimos dias, o político vai para o bairro, dá R$100, dá R$50 para comprar a dignidade daquela pessoa. Voto vendido, futuro perdido. Voto vendido elege bandido. Então, olha, saiba quem é cada candidato, estude quem é Vavá Martins. Saiba, eu não tenho vergonha da minha história de vida, não tenho vergonha do meu pai picolezeiro, da minha mãe faxineira, da minha fé cristã, de ser missionário. Eu não tenho vergonha do meu passado. Com muito sacrifício consegui estudar, consegui me formar. Hoje, além de missionário, sou gestor público formado. Graças a Deus por isso, me sinto preparado para ser o prefeito de Belém, para dialogar com esquerda, com direita e fazer Belém acontecer. Então vai um abraço para toda a minha Belém, a capital de todos os paraenses. Obrigada, candidato. Obrigada, Ivana, Obrigada mais uma também. vez aqui comigo. Muito obrigada pela tua participação. E obrigada a você que nos acompanhou até agora pelo YouTube, pelo portal Roma News, pelo canal 523 da Roma Cabo e pela rádio FM O Dia. Muito obrigada.